Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, temos um material bem intrigante. Uma análise que coloca lado a lado um ícone, né? Um clássico do cinema de suspense, O Bebê de Rosemary, lá de 68, e um manual mais moderno sobre estratégia, influência, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A fonte é um texto que faz exatamente essa ponte. Então, nessa tarefa aqui, é investigar como essas táticas de manipulação, dissimulação, essa busca por domínio, que o Greene detalha tão bem, sabe? Como elas aparecem quase como um roteiro escondido na história da Rosemary Woodhouse. É para ir além do susto, né? Tentar entender essa mecânica do poder que muitas vezes a gente nem vê. Parece fascinante, concorda? Então vamos lá, vou mergulhar nisso. O texto já começa forte, sabe? Liga logo a dinâmica inicial do filme com a Lei 1 do Greene. Nunca ofusque o mestre. Isso parece meio estranho, talvez, num contexto de uma seita satânica, mas como é que essa lei se encaixa ali, especificamente? Olha, ela se encaixa de um jeito muito preciso, principalmente com Guy Woodhouse, o marido da Rosemary. Ele é mostrado como um ator, assim, esforçado, mas, vamos ser sinceros, medíocre, né? E ele tem uma ambição que, nossa, chega a ser desesperadora por sucesso. Para conseguir o que quer, ele faz aquele pacto, um pacto faustiano mesmo, com os vizinhos, os Castevetti, que são os líderes da seita. E nesse processo, ele sacrifica conscientemente a autonomia da Rosemary, a segurança dela, até a sanidade, em troca de um empurrãozinho na carreira. E é interessante como ele faz isso, né? Não é só fazer o pacto. Ele não bate de frente, não questiona nada, mesmo as coisas mais bizarras que eles fazem. Pelo contrário, ele se coloca como um discípulo, sabe? Um protegido que admira e depende deles. Ao fazer os Castevetti se sentirem superiores e importantes no controle, o Guy garante os favores que precisa. Começa a conseguir papéis que antes, né, nem pensar. É a Lei 1 na prática. Ele evita brilhar mais que os mestres para poder colher os frutos dessa relação de poder. Ele joga o jogo da submissão para manipular por baixo. É uma dinâmica bem perturbadora mesmo. A análise sugere que não é só medo, é estratégia deliberada. Ele se rebaixa para subir e quem paga o preço é a Rosemary. Mas essa manipulação inicial é só o começo, né? O texto vai para a Lei 3. Oculte suas intenções. E aí o negócio fica mais denso. Nossa, sem dúvida. Essa lei talvez seja a mais óbvia, a mais presente, o tempo todo no filme, principalmente com os Castevetti. Aquela cordialidade toda que chega a ser sufocante, né? A preocupação com a Rosemary, os conselhos para tudo, decoração, médico. Tudo isso é uma cortina de fumaça. Por fora eles parecem só uns vizinhos idosos, meio excêntricos, talvez um pouco invasivos, mas no fundo bem intencionados. A Minnie com aqueles chás estranhos, o colar com cheiro esquisito, o Roman com aquele jeito paternalista. Parecem inofensivos, né? Totalmente. Só que cada gesto, cada palavra é friamente calculado. O objetivo real, que é monstruoso e inimaginável para Rosemary no começo, de usar ela como receptáculo para o filho de Satanás, fica escondido debaixo dessa camada de gentileza. E essa fachada é construída com uma paciência, né? Não é algo rápido, é um circo lento, metódico. O Robert Greene fala que transparência demais pode ser ruim, estrategicamente falando, e a ambiguidade é uma arma. Os Castevetti parecem mestres nisso. Exatamente. Eles usam a ambiguidade de um jeito impressionante. As ações deles sempre têm uma explicação que parece plausível, mesmo que seja estranha. Ah, o chá faz bem para a gravidez. O médico é o melhor da cidade. A preocupação é só cuidado de vizinho. Essa névoa constante de incerteza faz a Rosemary duvidar da própria intuição, que aos poucos começa a gritar que tem algo errado. Ela fica presa, né? Fica presa entre a aparência de bondade e a sensação de perigo. Quando ela finalmente começa a juntar as peças e perceber o tamanho da conspiração, ela já está completamente isolada, enredada na teia deles. Aí, para reagir, para fugir, fica muito difícil. Essa ocultação das intenções que permite o plano avançar sem ser pego a tempo.
Essa tática de usar a gentileza como controle me lembra outra lei que a análise traz. A Lei 12. Use a honestidade seletiva e a generosidade para desarmar a vítima. Como é que essas ideias se ligam na prática do filme? Elas se ligam totalmente. A generosidade dos Castevet não é só para esconder as intenções como na Lei 3. Ela também serve ativamente para desarmar a Rosemary psicologicamente, que é a Lei 12. Os presentinhos, os jantares, aquela tensão toda durante a gravidez dela, que foi super complicada, tudo isso cria um sentimento de dívida emocional, sabe? E a Rosemary, que é uma pessoa mais gentil, talvez um pouco ingênua, se sente meio que obrigada a retribuir essa bondade aparente com confiança, aceitando as coisas. Se ela questionasse ou rejeitasse a ajuda, ia parecer ingratidão, né? Sim, claro. Então, essa generosidade calculada serve para várias coisas. Enfraquece as defesas dela, dificulta que ela suspeite do que eles realmente querem e deixa ela mais aberta a sugestões e ao controle deles. É como Green descreve, um ato de bondade, mesmo que falso, pode ter um efeito enorme confundindo a pessoa e abrindo brechas na armadura psicológica dela. É uma inversão muito perversa da lógica social, né? A gente espera que generosidade seja algo bom, mas ali é a isca. O texto fala muito sobre como a ingenuidade dela é explorada. E de um jeito cruel, sistemático. Eles oferecem exatamente o que ela parece precisar. Apoio, comunidade, cuidado. Mesmo que seja o cuidado errado, como aquele médico que isola ela. Medica de um jeito estranho. Ela acha que está sendo acolhida, mas na verdade está sendo preparada para o sacrifício. A generosidade ali não é presente, é um investimento estratégico para subjugar ela. E funciona porque pega na necessidade humana básica de conexão, de apoio, ainda mais num momento vulnerável como uma gravidez numa cidade nova. E essa exploração vai direto no ponto mais sensível dela. A análise aponta para a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. No caso da Rosemary, parece óbvio até demais, mas como o filme e a análise mostram, essa exploração em detalhe. Olha, o ponto fraco principal da Rosemary, que a seita explora sem dó, com a ajuda do Guy, é o desejo profundo dela de ser mãe. Essa vontade de ter uma família é o que move muitas decisões dela, e também onde ela fica mais vulnerável. A seita não só identifica isso, mas transforma essa vontade no próprio mecanismo da armadilha. Eles não oferecem dinheiro para ela, nem fama. Oferecem a realização do maior sonho dela, um bebê. Só que esse bebê vai ser a ferramenta da destruição dela e do sucesso da seita. A gravidez, que devia ser alegria, vira a âncora que prende ela aos Castevetes e ao Dr. Saparstein, o médico da seita. Nossa. A saúde dela piora, as dores são terríveis e tudo é normalizado por eles como se fosse parte do processo. Eles exploram o desejo dela de levar a gravidez até o fim, custe o que custar. É a exploração da esperança dela, no fundo. O Green diz que achar e pressionar o ponto fraco é uma das formas mais eficazes de controle. Ali, não é só pressionar, é quase como sequestrar o sonho dela. Exatamente isso. Eles sequestram a experiência da maternidade. Controlam o que ela come, os remédios, o médico, as informações que ela recebe. O instinto maternal dela, a preocupação natural com o bebê, é usado para manter ela quieta, obediente às ordens da seita. Qualquer tentativa de buscar ajuda fora ou seguir o próprio julgamento é pintada como uma ameaça para o bebê. É uma manipulação psicológica de altíssimo nível que transforma a maior força dela, o amor de mãe, na maior fraqueza. A precisão com que eles exploram isso é uma das coisas mais perturbadoras quando a gente olha o filme pelas leis do poder. E para garantir que essa manipulação toda funcione sem ninguém atrapalhar, eles usam outra tática fundamental que a análise destaca: o isolamento. A Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. É usada contra a Rosemary. Como isso acontece no filme? O isolamento da Rosemary é um processo gradual, mas implacável. Primeiro tem o ambiente em si, né? O prédio Branford com aquela história sombria, a atmosfera pesada já funciona como algo que separa ela do mundo lá fora. Mas depois vem a ação direta dos manipuladores. O Guy e os Castevet trabalham ativamente para cortar as conexões dela. Amigos antigos são desencorajados ou sutilmente afastados. O caso mais claro é o do Hutch.
aquele amigo mais velho que era quase uma figura paterna para ela. Ele é o único que percebe o perigo de verdade, começa a investigar, tenta avisar ela, e a reação da seita. Rápida e fatal. É verdade, ele morre de repente. Sim, ele fica doente misteriosamente e morre antes de conseguir contar tudo o que descobriu. Só deixa para Rosemary aquele livro sobre bruxaria como pista. A principal defesa externa dela é simplesmente eliminada. Isso deixa ela totalmente dependente deles para tudo, né? Informação, apoio social. O Green fala muito sobre como o isolamento corta o acesso a outras perspectivas. Precisamente. Sem o Hutch e desencorajada de procurar outras pessoas, a Rosemary fica cada vez mais presa naquele círculo social dos próprios carrascos. O Guy, os Castevetti, o Dr. Sepperstein. A percepção dela da realidade começa a ser moldada só por eles. O isolamento físico e social leva ao isolamento informativo e psicológico. Ela perde a referência. Exato, perde os referenciais externos que poderiam confirmar as suspeitas dela ou oferecer ajuda. Como Green aponta, uma pessoa isolada é muito mais fácil de controlar, de manipular, de convencer de uma realidade distorcida. A falta de outras vozes a torna a presa perfeita. A gente vê aí como controlar a informação e o círculo social é uma ferramenta de poder devastadora. E no meio dessa rede toda de manipulação está a própria seita. A análise conecta a estrutura, o jeito que o grupo funciona, com a Lei 27. Jogue com a necessidade de acreditar das pessoas para criar um culto. Como é que a seita do Branford se encaixa nesse modelo? O grupo dos Castevetti tem várias características clássicas de um culto, como Grinch descreve analisando figuras históricas. Eles têm rituais próprios, secretos, né? Aquela noite da concepção, o uso das ervas, dos amuletos, como a raiz de Tanis. Tem uma hierarquia clara, com o Roman e a Minnie no comando. E, o mais importante, eles oferecem uma narrativa grandiosa, mística, que justifica as ações bizarras deles. Eles estão participando do nascimento do anticristo, um evento cósmico que dá poder e propósito para eles. Essa crença que eles compartilham cria uma união interna muito forte e um sentimento de serem superiores ao resto do mundo. Para o Guy, a promessa de sucesso na carreira, através dessa aliança sobrenatural, é o bastante para ele entrar na dança. Explora a ambição dele, né? O ponto fraco. Ele abraça a crença por conveniência. Já para os membros mais antigos, parece existir uma fé genuína, ainda que distorcida, no poder de Satanás e no papel deles nesse plano. O Green argumenta que esses líderes exploram a necessidade humana de ter fé, de pertencer a algo, de achar um sentido maior na vida. O filme parece mostrar o lado bem sombrio dessa necessidade. Exatamente. O filme escancara como essa necessidade de acreditar pode ser manipulada de forma perigosa. A seita oferece para os membros um propósito, uma comunidade exclusiva, a promessa de poder ou recompensa, seja terrena, para o Guy, ou espiritual, satânica, para os outros. Eles criam uma realidade paralela, com regras e moralidade próprias, onde atos horríveis são justificados como necessários, para um bem maior, no caso, a chegada do filho de Satanás. A Rosemary, que começa cética, é aos poucos engolida e dominada por essa realidade fabricada que desafia a lógica dela. A Lei 27, nesse contexto, mostra como manipular a fé e a necessidade de pertencimento pode ser usada para exercer controle absoluto e levar pessoas a fazer coisas impensáveis. Então, juntando todas essas peças da análise, a submissão calculada, esconder as intenções, a generosidade falsa, explorar as fraquezas, o isolamento, criar um sistema de crença fechado, o que a gente pode concluir? A análise sugere que o bebê de Rosemary é quase uma dramatização das 48 leis do poder. Olha, de certa forma, sim. O filme funciona como um estudo de caso na ficção, muito poderoso e perturbador, sobre como essas estratégias de poder são aplicadas no nível mais íntimo, mais pessoal. O que a análise deixa claro é a natureza muitas vezes invisível, psicológica dessas táticas. O poder ali raramente é pela força bruta, sabe? É mais pela manipulação sutil,
pela sedução, pelo controle da informação, pelo isolamento, pela exploração das emoções e necessidades mais básicas. A gente vê como essas leis que o Green tirou de exemplos históricos de gente da corte, estrategistas, sedutores, podem ser aplicadas num contexto mais moderno, doméstico, com resultados devastadores. A Rosemary, com aquele jeito confiante, o desejo de agradar, vira a vítima perfeita dessas armações. Ela é, aos poucos, despojada da autonomia, da capacidade de julgar as coisas. E do outro lado? Do outro lado, os Castevet e o Guy personificam a aplicação fria, estratégica dessas leis. Eles mostram paciência, planejamento de longo prazo e uma capacidade incrível de esconder o que realmente querem por trás de uma máscara de normalidade, de afeto. Então, ler o filme por essa ótica das leis do poder leva ele para além de ser só um filme de terror sobrenatural. Vira uma exploração bem profunda das dinâmicas de poder entre as pessoas, da manipulação psicológica e de como a vontade de alguém pode ser dominada não por correntes, mas por teias de engano, de controle emocional. A análise mostra a face cotidiana e assustadora do poder agindo nas sombras. E essa análise toda deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Se essas táticas de manipulação psicológica, a falsa generosidade, o isolamento sutil, explorar vulnerabilidades, controlar a narrativa funcionam tão bem na ficção e, segundo Green, na história, como é que a gente pode, então, afiar o nosso olhar crítico? Como identificar e talvez se proteger de dinâmicas de poder parecidas nas nossas relações, no trabalho ou até nos discursos sociais, especialmente quando elas aparecem de formas muito mais sutis, menos óbvias do que num filme de terror. Fica aí a provocação para a gente pensar sobre as sombras do poder no nosso próprio mundo.